Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vejam, comentar neste vídeo sobre, sabe, aquela notícia de que a Coreia do Norte supostamente enviaria tropas para dar uma focinha para a Rússia contra, né, as forças da OTAN no fronte ucraniano? Pois bem, essa notícia tem fundamento. E isso de fato deverá acontecer. Mais uma publicação ocidental muito relevante noticiou esse fato, que neste momento já é corroborado com muitas informações de especialistas russos também, né? Então a Coreia do Norte deverá fazer envio de tropas, né, para ajudar a Rússia. As leis da República Democrática Popular da Coreia impedem que os seus trabalhadores e também os seus militares possam executar ações profissionais fora do território da Coreia do Norte, né? Contudo, a parceria estratégica estabelecida entre a Rússia e a Coreia do Norte foi de uma profundidade bastante relevante, né? E permite com que abra-se esta exceção e os trabalhadores coreanos, neste caso os soldados, possam ir para o fronte ucraniano. E eles irão, tá? O Instituto Americano para o Estudo da Guerra, né, ISW, publicou informações que vão nesse sentido aí, né? Em seu relatório, ele indicou, né, que os construtores militares da Coreia do Norte, que são pessoas com muita eficiência, neste caso aí profissional, reconstruirão a infraestrutura de Donetsk, né, e de outras cidades libertadas. Ou seja, essas tropas da Coreia, no primeiro momento, irão para o fronte, irão não necessariamente para o fronte, né, mas irão para o Donbass para fazer a reconstrução da infraestrutura do país, né. Evidentemente que no outro momento, né, tropas poderão ir ao fronte, sempre começa dessa maneira, depois muda, né. Militares coreanos chegarão à Ucrânia no próximo mês, né, daqui a um mês, e por esse trabalho vão receber aí um valor bastante interessante da Rússia em dinheiro, né, em dólares, né. Seria 115 milhões de dólares que Moscou entregaria para Pyongyang, né? Então, os norte-coreanos, portanto, vão fazer esse trabalho aí, inicialmente, de reconstruir a infraestrutura destruída em toda a Nova Rússia, tá? Notadamente em Donetsk, tá? Bem, fala-se também que elas podem ir para a frente norte. Eu acredito que se tropas norte-coreanas forem para o fronte, elas poderão ir sim para o fronte norte, né? E já começa a haver informações vindas da Rússia de que há uma intenção da Rússia de trocar, né, aqueles soldados que são da Ásia Central, né, que vivem na Rússia, são da Ásia Central, falam russo, né, que a ideia é trocar esses soldados aí pelos norte-coreanos. Neste caso, os norte-coreanos irão mesmo para o fronte. Por que a Rússia quer fazer essa troca? Porque a Rússia está enfrentando um momento de muita dificuldade, né, para lidar com essas populações, né. Então há também uma situação de muito perigo, de segurança, né, que é o fato de que o Ocidente tende a recrutar membros dessas populações para ataques terroristas. Então há informações que o Serviço Secreto evidentemente não quer clarificar neste momento, de que outros atentados estariam em curso e pessoas, né, da Ásia Central que moram na Rússia seriam recrutadas para esses serviços. Então a ideia, na verdade, é assim, complicar um pouco mais essa política de migração, né, que é como eles chamam, né, de imigração, eles chamam de migração, e evidentemente que isso também vai respingar no fronte, tá? Então a Coreia do Norte vai mesmo, tudo indica, enviar tropas para o fronte. Como eu disse antes, né, a Coreia do Norte ganha muito com isso, porque os seus soldados vão ter uma prática, né, além dos exercícios constantes de guerra, vão ter também uma prática de guerra. Isso é importante para um país que está em guerra, que é a Coreia do Norte contra a Coreia do Sul e claramente contra o seu amiguinho, né, que são os Estados Unidos, né. Indiretamente também há uma guerra da Coreia do Norte com os Estados Unidos, já que os Estados Unidos cuidam da segurança da Coreia do Sul, né. Então essa questão, portanto, do envio para Donetsk, em primeiro lugar, no primeiro momento, é para que esses soldados façam a reconstrução. Mas, como eu disse, eles não vão ficar somente na reconstrução, não. Até porque parece que não vai ser um número muito pequeno, né, que chegarão ao fronte ucraniano, tá?
Bem, gente, uma informação também bastante interessante, eu cheguei a falar ontem para vocês sobre aquelas 3 brigadas de policiais que estão sendo montadas na Ucrânia. O Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia disse que a segunda brigada consolidada de forças especiais, a Predador, formadas por policiais, irá para Chasiv Yar, né? Vamos entender isso aqui, o que ele quer dizer com isso? Olha, a Ucrânia está levando uma surra em Chasiv Yar, tá? Na Ucrânia você tem 2 tipos de grupos de combatentes, né? A Ucrânia está perdendo terreno, a Ucrânia está ficando cada vez mais reduzida ao espaço da cidade. Alguns falam que essa cidade deverá cair em algumas semanas para as Forças Armadas da Rússia, o que vai ser uma derrota moral e estratégica enorme, gigantesca para Kiev, tá? A Rússia, a partir daí, poderá concentrar as suas ações, sobretudo em Krasnogorivka, e terá uma possibilidade enorme, gigantesca de conquistar essa cidade e outras cidades, já que a Rússia vai retirar a Ucrânia das alturas de Chasiv Yar, né? Bom, lá em Chasiv Yar você tem, portanto, dois grupos de soldados, né? Você tem um grupo de soldados que são os mobilizados, né? Que ficam na retaguarda, de vez em quando praticam ações ofensivas de ataque, né? Mas tudo sob um comando muito rígido. E você tem à frente deles, né, um outro grupo que é o grupo de ultranacionalistas, tá? Esse grupo de ultranacionalistas fica, até em virtude de ter uma preparação maior para lidar com a situação, eles ficam na linha de frente hoje brigando contra os russos, tá? Estão apanhando, todo dia morre gente, né? Todo dia morre muita gente. O que acontece é que, primeiro, né? Por que essa brigada de policiais vai para Chasiv Yar, né? Vai para Chasiv Yar porque Chasiv Yar perdeu bastante contingente, que foi enviado para as tropas ucranianas lá em Volchansk, né? Ou seja, Kiev tirou, né, brigadas importantes ali de Chasiv Yar e enviou para Volchansk. A brigada que retirou dali, as 3 brigadas que retirou dali eram brigadas compostas por ultranacionalistas, tá? O que significa isso? Significa que esse pessoal, para dar esse combate maior contra a Rússia, né, esse pessoal não está presente mais, né? Ou está presente em uma quantidade muito pequena. Significa que a Ucrânia precisa reforçar esse contingente. Ok, né? Então a Ucrânia resolveu mandar essa brigada policial aí. O que eu disse no vídeo de ontem para vocês? Eu falei que a Ucrânia priorizaria o treinamento dessas brigadas policiais, né? Até em respeito aos policiais. E eles iriam para a frente de batalha, né? Iriam para a linha de frente de batalha muito preparados, ao contrário dos mobilizados que são sequestrados, né? Que é essa palavra nas ruas das cidades ucranianas, né? Bem, eu cheguei a falar também em outros vídeos já há algum tempo, venho falando, sobre uma particularidade da guerra que envolve mobilizados e soldados ultranacionalistas. Quando o Alexander Sirski assume o comando em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, ele determina que os mobilizados ficassem à frente, né? Na frente ali para, enfim, porque se tivesse de morrer soldados ucranianos, que morressem os mobilizados, aqueles que tinham pouquíssima experiência. E ele, assim, manteria a vida dos soldados, dos principais soldados. Então, no lugar de cuidar dos recém-chegados ao fronte, o Sirski colocava eles sempre na linha de frente para que eles morressem primeiro, né? Os ultranacionalistas vinham atrás, né? Vinham atrás desse pessoal mobilizado que ficava à frente. Para quê? Para que eles pudessem atirar para matar qualquer ucraniano, né, ali da linha de frente, que demonstrasse dificuldade para lutar, pouca disposição para lutar, ou que tentasse fugir, né? Essa é a realidade. Por que isso? Porque, na verdade, o comando militar ucraniano quer preservar as forças da extrema-direita, da ultranacionalista, tá? Como eu já falei em outro momento, é complicado a gente utilizar essas nomenclaturas que todo mundo usa. Eu tento não usar, de vez em quando escapa, eu tento não usar, porque eu acho que isso aí é muito fluido. Hoje em dia está muito difícil da gente determinar, sobretudo ali naquela região, né? Ok, tá. O que acontece? Essa brigada, portanto, ela teria uma preparação muito severa, muito importante, até porque ela substituiria, né, os combatentes, né, dos batalhões como Azov, que estão lá, ou estavam lá em Chasiv Yar. Ok. Só que essa brigada não recebeu essa preparação. Não recebeu. Não teve tempo. Por quê? Porque já não há mais, entendam, já não há mais
aquele grupo de nacionalistas, né, ultranacionalistas, ali em Chasiv-Yar, para se confrontar com a Rússia. Quem está fazendo esse trabalho hoje são os mobilizados, aquele grupo de soldados de mobilizados, né? Então, veja, e aí está se tomando uma surra ainda maior. Então a Ucrânia tem urgência em mandar uma tropa para aquela região, sob risco de perder a região, perder a cidade, perder todo o entorno ali de Chasiv-Yar. Então a Ucrânia vai mandar esses policiais imediatamente. Só que esses policiais não têm um treinamento total capaz de lidar com essa situação. Não tem, né? O treinamento para ser um policial é diferente do treinamento para ser um militar em guerra, né? Um infante, enfim, um oficial e assim por diante, né? Então por que a Ucrânia, se eu falei anteriormente que a Ucrânia colocava os mobilizados à frente, né? E agora estou falando que, na verdade, os mobilizados ficam atrás, por que isso aconteceu, né? E os grupos ultranacionalistas ficam na frente. Por quê? Porque começou a haver uma derrota significativa no número de efetivos, né? Número de efetivos treinados em vários lugares, mas sobretudo em Chasiv-Yar. Essa derrota começou a ser acachapante e a Ucrânia entendeu, não podemos perder Chasiv-Yar. Então, em Chasiv-Yar, vamos inverter essa lógica. Em Chasiv-Yar, vamos colocar esses combatentes mobilizados na retaguarda. Eles, inclusive, vão aprender, né, com aqueles que estiverem à frente deles, vão receber um treinamento básico ali, né, direto, de fato, né, e inclusive com práticas de tentar atacar os russos de quando em quando e retornando, né, a partir de comandos. Enfim, então a Ucrânia, na verdade, o desespero ucraniano está fazendo com que policiais sem nenhum treinamento militar, né, para a guerra irão justamente para o fronte e para a frente de batalha neste fronte, né? É isso que está acontecendo na Ucrânia. Cada dia é uma notícia pior para a Ucrânia, como a gente sabe, tá? Gente, fala-se também de uma ofensiva ucraniana ali no Distrito Norte, tá? Essa ofensiva, ela deverá acontecer. A Ucrânia está se mobilizando para isso. A Ucrânia está levando e tentando plantar reservas ali em Kharkov. A Ucrânia parece entender neste momento que também não pode perder Kharkov, tá? E aí, essa ofensiva deverá acontecer. Em Kharkov, você não teve a construção de fortificações suficientes ali para um enfrentamento direto com a Rússia. Não, para um enfrentamento com a Rússia. Então esse enfrentamento passa a ser muito direto. Neste enfrentamento direto, quem ganha é quem tem uma melhor artilharia, no caso a Rússia, né? Então, analisando também, considerando esse ponto e considerando também outro ponto de que boa parte do contingente que estará nessa ofensiva ucraniana é composta por soldados mobilizados e sem devido treinamento. O que significa isso? Significa que a Ucrânia está mandando para o caixão, né, talvez milhares dos seus soldados, né? Pode ser uma derrota absurda. Toda vez que a gente falar em ofensiva ou contra-ofensiva ucraniana, entenda-se, né, massacre de ucranianos virando farelos, né? É justamente isso o que tem acontecido quando a Ucrânia tenta atacar a Rússia. Neste caso, é o que a Ucrânia vai tentar fazer também, e é muito provável que o resultado seja uma catástrofe para Kiev. Uma catástrofe total para Kiev. Tá bom, gente? Então é isso que eu queria falar para vocês. Lembrar que lá na Bolívia o golpe foi de fato frustrado, como eu fiz um vídeo aqui ontem e falei do assunto. E o general Súnica, ele já está preso, né? E deverá responder na justiça. Lá na Bolívia, a justiça ela passou a funcionar de uma maneira bastante importante, relevante, a partir daquela tentativa de golpe, naquele golpe que aconteceu, né, em 2019, né, em que muita gente, né, indígena ali foi assassinado, né? E lá em Beni, né, uma autoridade ele começou a assassinar as pessoas, os indígenas, né? Quando terminou ali o golpe, né, as pessoas foram até essa autoridade e iam praticamente acabar com a vida dela, né? Neste momento, o governo de Evo Morales, né, o Evo Morales, no caso, ele pegou e falou, não, basta, né? Não faremos isso. Na verdade, não foi no golpe de 2019, foi o golpe anterior que foi tentado contra o Evo Morales, que foi frustrado, inclusive, com a ajuda de forças da Venezuela. Então, o Evo Morales, no caso, pegou e falou, chega, paremos com essa história de fazer justiça com as próprias mãos. A gente precisa
parar com isso aqui, na Bolívia, ele terá um julgamento. A partir daí, a instituição da justiça boliviana, a gente pode até falar que foi recriada, né? Porque ela tinha praticamente sido abandonada. Foi recriada e foi fortalecida. E hoje ela tem muita força sim, né? E o general que foi preso deverá ficar muito tempo, mas muito tempo mesmo atrás das grades, né? Porque além de burro, né? Além de burro, ele é racista, ele é desumano, ele é um monte de coisa tal, do mal aí, e ele merece tudo de ruim que aconteça para ele lá na penitenciária, tá? Então, eram essas informações básicas que eu queria passar para vocês nos dias de hoje. Rapidamente falando que Hezbollah vem atacando constantemente Israel, o sul do Líbano é atacado também por Israel, e o Hezbollah está atacando o norte numa guerra que deverá acontecer. Enquanto isso, os Houthis seguem atacando navios. Um míssil da resistência iraquiana também atacou um assentamento judaico, né? Então a situação começa a caminhar para um tipo de guerra que Israel vai fazer não somente contra o Hezbollah, mas contra outras forças da resistência islâmica. Tá bom, meus amigos e minhas amigas? É isso. Muito obrigado pela generosidade de ficar comigo até aqui, até o final desse vídeo. Um forte abraço a todos vocês, muito carinhoso, muito terno, para vocês, irmãos e irmãs que estão em vários lugares desse nosso imenso mundão de nosso Deus. É isso.